Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos aqui reunidos para mais uma meditação, hoje a parábola do rico avarento e de Lázaro. Então, você já pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Então, nesta alegria, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A armadura do cristão que sempre rezamos, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regulava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens e vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles, alguns dos mortos se arrependerão. Mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta é a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro. Esse rico, como a própria leitura do Evangelho fala, teve muitos bens, e tinha esse pobre que mendigava a sua porta, que era coberto de chagas, que ficava à porta do rico. E ele queria matar a fome e até os cães iam lamber-lhes a ferida, e ele comia o que caía da mesa do rico. Aconteceu que ambos morreram. O rico foi condenado ao inferno não por conta da sua riqueza, no sentido de que porque ele era rico, não, mas por conta da sua avareza. Porque era apegado excessivamente no seu dinheiro, colocava a sua esperança nos bens materiais
E Lázaro porque era desprendido. Lázaro colocava sua confiança em Deus. E então Lázaro foi a salvação com Abraão, onde está Abraão, o seio de Abraão. Na verdade, aqui é uma parábola para refletir uma coisa fundamental que a gente não deve esquecer. Nós devemos combater a avareza. E quem é tentado à avareza? Todos nós que, em um momento ou outro, depositamos a nossa esperança no dinheiro, ali está um risco de ser um pecado de avareza. Por isso nós devemos cortar o mal pela raiz. E como é cortar o mal pela raiz? Como é que se corta o mal da avareza? Pela simplicidade. Não se apegar às coisas, aos bens transitórios, passageiros. Viver bem as coisas que passam, para que possamos abraçar as coisas que não passam. Tem até uma oração litúrgica da igreja que diz isso. Como fez Lázaro. Lázaro não foi salvo por conta que ele era pobre materialmente, e sim por conta da sua simplicidade, por conta que nos seus sofrimentos, então ele se configurou a Cristo. E então, nesta parábola que reflete que é preciso ter simplicidade para entrar no céu, que nenhum avarento entrará no céu. Mas aqui é um convite a nós, é uma grande exortação, porque uma das práticas penitenciais da quaresma é a esmola. Esmola reflete a nossa conversão em relação ao nosso próximo, o amor que nós temos que ter ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui a gente é muito convidado nessa prática penitencial da esmola, que é esse ato da esmola, nós somos muito convidados a praticar as obras de misericórdia corporais e espirituais. Então, até essa solicitude com os mais pobres e necessitados, porque eles sim precisam de mais ajuda, eles sim são mais necessitados. Então, a gente vive um período difícil, um momento difícil de isolamento, mas o pobre não tem onde se recolher. Não se esqueça do pobre. O pobre não tem casa, o pobre não tem moradia. O pobre está perto de você. Você sabe onde está o pobre? Está na praça do seu bairro, está na praça da sua cidade. Não deixe o pobre passar fome. Quando for fazer compras, lembre-se dos mais pobres e necessitados. É a Jesus que você está se lembrando, que você estará servindo. Dê de comer a quem tem fome, dê de beber a quem tem sede. Muitos padecem até do essencial, que é a água, porque não tem onde beberem água, não tem vestimentas. Não se esqueça dos mais pobres. Cada caridade que você fizer a um pobre será grandiosamente recompensado por Deus no céu. Foi isso que faltou para o rico avarento. Foi isso que faltou para o rico avarento ser salvo. Porque se ele fosse caridoso, ele não seria avarento. E aqui eu lembro essas histórias para que a gente, a exemplo dos santos, possa servir os mais pobres. São Martinho foi um bispo católico, mas antes de ser bispo, ele era um soldado das Gálias, que hoje é o atual território da França. Ainda pegava a Bélgica, a Alemanha e o norte da Itália, mas é principalmente a França. E ele era um soldado catecúmeno, ou seja, adulto, estava se preparando para receber o santo batismo. E passando pela rua, um certo mendigo pediu a ele esmola. Ele, não possuindo nenhuma esmola, ele pegou o seu manto de soldado e deu a metade do seu manto para aquele mendigo, para aquele pobre. Na mesma noite, Nosso Senhor apareceu para ele em sonho, coberto com um pedaço do manto que ele tinha dado àquele pobre. E Nosso Senhor disse aos anjos que o cercavam: Martinho, apesar de ainda não ser cristão, deu-me este manto. Então, o manto que São Martinho tinha dado àquele mendigo, na verdade, ele estava dando ao próprio Jesus, porque quem ajuda um pobre está ajudando Jesus. A cada coisa que faz a um desses pequeninos é a mim que o fizestes. E ele foi o primeiro santo a ter culto público na igreja, foi São Martinho. Então, que exemplo maravilhoso. Ele não tinha nada, mas do nada dele ele arrancou metade do manto dele e para cobrir aquele pobre. E Jesus apareceu dizendo que aquele manto que ele havia dado àquele pobre, ele tinha dado ao próprio Jesus. Então não se esqueça dos pobres, não se esqueça. Ah, mas ele está mentindo, ele quer meu dinheiro para usar nisso, naquilo. Não compete a nós julgarmos. Lógico, se a gente sabe que é isto, se a gente tem essa certeza, se a gente já percebeu, a gente pode
dar a comida mesmo em espécie, a água mesmo em espécie, e até aconselhar este irmão de rua. Mas sem ter a certeza, a gente não pode julgar, a gente não pode deixar de ajudar por aquilo que a gente suspeita. A gente não pode bloquear a caridade por suspeitas. A gente não pode fazer isso. A gente não deve deixar de ajudar um pobre. Mesmo que ele use por mal que a gente ajuda ele, Deus Nosso Senhor que vê tudo nos recompensará a nossa esmola. É isso que foi o Evangelho da quarta-feira de cinzas. Na 8ª perseguição do Império Romano, que foi muito forte, São Lourenço foi colocado na parede. O juiz chamou ele a tribunal e disse: eu sei que a igreja tem muitos bens, são muitos consideráveis, e eu quero que você traga para mim os bens da igreja, os tesouros da igreja que são consideráveis. São Lourenço respondeu esse juiz: é verdade. Respondeu Lourenço: o próprio imperador não os possui de tão magníficos, e eu necessito de 3 dias para reunir todas as nossas preciosidades. São Lourenço, então, nesses 3 dias, reuniu todos os pobres sustentados com as esmolas da igreja, todos os aleijados, doentes, cegos, paralíticos, enfim, num vasto jardim ele reuniu todos os pobres que a igreja sustentava com suas esmolas. Chamou o juiz e lhe disse: eis aí os tesouros que pertencem à igreja e que eu vos havia prometido. Então, isso levou São Lourenço ao martírio, porque o juiz se enfureceu. Realmente, o tesouro da igreja são os pobres. Tanto é que a Igreja Católica é a instituição mais caritativa do mundo. São Vicente, que é muito conhecido pela sua caridade, São Vicente de Paulo, ele chegou a, mesmo sendo pobre, de uma família pobre, ele conseguiu distribuir cerca de 40 milhões de francos, que era a moeda francesa naquele tempo, 40 milhões de francos só em esmola na França e no mundo inteiro. De tanto solicitar esmola para os pobres, ele chegou a distribuir 40 milhões de francos em esmolas. Veja o quanto isso é precioso. Isso é um verdadeiro milagre da graça de Deus, na caridade. E o quanto Deus fez frutificar na vida dele, que é o fundador dos lazaristas. Então, a esmola é um banco que a gente vai juntando tesouros para entrar no céu. Então não se esqueça dos mais pobres, não se esqueça dos mais necessitados. O rico esqueceu do pobre Lázaro, que estava na porta dele e foi para o inferno por conta da sua avareza, por seu egoísmo, por sua ganância. Não tinha nenhum problema ele ser rico, ele prosperar. O problema é que ele foi egoísta, que ele foi avarento, ele colocou a esperança dele na sua riqueza e se esqueceu dos mais pobres. Quem é rico, faça caridade aos mais pobres. E nós não temos desculpa: eu não sou rico. Nós não temos desculpa também para não fazer caridade aos mais pobres. São Martinho não tinha nada, deu aquele manto. São Vicente era pobre e conseguiu ainda doar 40 milhões de francos para os mais pobres. Então, lembre-se, ajudemos tesouros no banco da eternidade. E isso se dá pela prática das esmolas, sem vaidade, sem mostrar nada a ninguém, como Nosso Senhor ensina, com toda a humildade. Lembremos-nos dos mais pobres e Cristo se lembrará de nós. Que a Virgem Maria, que foi totalmente caridosa, perfeita caridade em pessoa, possa nos ajudar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente neste dia. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta a nossa reflexão do Evangelho e permaneça unido conosco na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quinta-feira, honrando a Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.